Continuidade ao assunto de período composto por subordinação, a gente vai começar a perceber o que são orações subordinadas. Vê, as orações subordinadas elas vão desempenhar um papel, uma função sintática para outra oração, ou seja, a oração que subordina ou depende da oração subordinada, para que o período, né, contemple o seu sentido. Então a gente tem aqui, ó, a criança gostava de que lhe dessem atenção. A gente percebe que a gente está dentro de um período composto. Por quê? Porque a gente tem a, o verbo gostar, que configura uma oração, e o verbo dar, que configura outra oração. Então a criança gostava e de que lhe dessem atenção a segunda oração, né? Então, vê só. A criança gostava é a primeira oração. E a segunda oração de que lhe dessem atenção. Se em outro exemplo a gente pudesse dizer isso, a criança gostava de brincar. Não, melhor. A criança gostava de doce. Então, o verbo gostar, ele pede por um complemento. Se eu falasse, como no exemplo que eu dei agora, gostava de doce, a palavra doce completava o sentido do verbo. Só que ao invés da palavra doce, né, a gente tem uma oração. Ao invés de dizer a criança gostava de doce, a gente tem a criança gostava de que lhe dessem atenção. Tanto a palavra doce quanto a palavra de que lhe dessem atenção desempenham o mesmo papel, desempenham a mesma função sintática. Tá? Então, vamos entender o seguinte. A oração subordinada ela vem expressa por várias palavras ao redor de um verbo, em torno de um verbo. Mas ela pode desempenhar a função de apenas uma única palavra, tá bom? Podendo ser um advérbio, podendo ser um adjetivo ou podendo ser um substantivo. Quando eu digo a criança gostava de doce, doce aí seria um substantivo. Então, a, a função que essa oração de que lhe dessem atenção, ela desempenha a função de um substantivo, tá bom? Deixa isso bem claro na mente de vocês. Então, vê só. Para que a gente tenha um período composto por coordenação, é necessário que a gente tenha esses pontos aqui. Uma oração principal. O que é a oração principal? É a oração que vai dar o comando, ou seja, que vai ter necessidade de que se tenha um complemento para que ela tenha sentido. Então, ela é a oração principal aqui, ó. A criança gostava. O que vem aqui é o complemento do período, tá bom? Então, a criança gostava, ela caracteriza-se como a oração principal. Para que se tenha um período composto por subordinação, é necessário também que a gente tenha uma relação de dependência. Ou seja, existe uma dependência entre essa oração e entre essa, tá? É necessário que a gente tenha um termo integrante. O termo integrante, no caso aqui, seria o que, certo? Que vai fazer essa ligação, essa introdução para a oração subordinada, tá? Ao invés de dizer doce, eu falo que lhe desse atenção, tá? É necessário que a gente tenha a oração subordinada propriamente dita, né? E elas podem exercer função de termos essenciais, tá? Integrantes,
ou acessórios da oração. Só que isso daí é campo para outra discussão, certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para que se tenha um período composto por subordinação, é necessária a oração principal. Essa relação de dependência entre as orações, que elas não são independentes, certo? Se eu falo só uma oração aqui, fica com sentido vago. Então a outra que vai completar o sentido dela, diferentemente do período composto por coordenação. É isso.